Por que todo investidor deveria ter fundos imobiliários na carteira? No vídeo de hoje eu vou mostrar o principal motivo pelo qual eu invisto em fundos imobiliários e acredito que seja a maior vantagem dessa classe de ativos. Também vou mostrar a diferença entre ações pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem um link na descrição para você me seguir por lá e também um link do meu canal do WhatsApp. Existe uma dúvida grande entre investidores se devem investir em fundos imobiliários ou em ações pagadoras de dividendos. A verdade é que todo investidor deveria ter tudo na carteira, porque a diversificação é o único almoço grátis que nós temos no mercado. Então, acho sim que o investidor deveria ter fundos imobiliários, renda fixa, ações pagadoras de dividendos ou de crescimentos, mas boas empresas, e também deveria investir no exterior. Mas existe uma vantagem dos fundos imobiliários que, na minha opinião, faz esse tipo de investimento ser indispensável na carteira de quem busca renda passiva mensal e de quem quer viver de renda no futuro. Essa é a lei dos fundos imobiliários, a Lei 8.668 de 93. E no artigo 10, parágrafo único, a gente tem aqui a garantia de que os fundos imobiliários vão pagar dividendos. O fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros. E aí ele fala que é pelo balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, pessoal, esse artigo obriga os fundos imobiliários a pagarem 95% do lucro dentro do semestre. Se convencionou que eles paguem todos os meses para se tornarem mais atrativos, e é realmente muito atrativo a recorrência mensal, mas eles são obrigados a distribuir renda todo semestre. Bom, e qual a diferença dos fundos imobiliários com empresas pagadoras de dividendos? Em teoria, segundo a lei das sociedades anônimas, toda empresa de capital aberto precisa distribuir parte dos seus lucros em forma de dividendo. No entanto, existem exceções. E é aí que é a diferença com fundos imobiliários, tá? Então, companhias que estão passando por problemas financeiros podem deixar de fazer o pagamento e também a companhia pode abrir mão de pagar proventos para reinvestir o dinheiro no seu próprio crescimento. Aqui eu trouxe duas notícias do passado que mostram bem essas exceções, né? A gente tem aí o nosso maior investidor pessoa física de bolsa de valores, que é o Barsi, senhor Luiz Barsi, e ele vendeu a Itaúsa justamente porque, de acordo com ele, os rendimentos pagos, os dividendos pagos iam diminuir, porque a empresa decidiu reinvestir no seu crescimento. E aqui nesse artigo a gente vê a explicação de por que o Barsi vendeu as suas ações. Olha aqui, a Itaúsa está interessada em investir e comprar novas empresas. Então, na época, isso foi em 2021, a Itaúsa falou que ia começar a comprar novas empresas, que ia investir mais no seu crescimento e que os dividendos iam diminuir. E faz parte, uma empresa pode fazer isso, ela não tem a obrigação, como no caso dos fundos imobiliários, de distribuir 95% do lucro por lei, tá? E aqui eu trouxe outra notícia de 2020, né? Petrobras e mais empresas seguram dividendos por coronavírus. Então, a gente tem aí empresas passando por dificuldades, elas podem segurar, né? Enquanto fundos imobiliários não. Se os fundos imobiliários eles têm lucro, eles precisam distribuir. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, como eu falei, é no semestre. O fundo pode não pagar dividendo num mês ou outro, tá? Mas tendo lucro, o foco do fundo imobiliário é distribuir renda. Essa é a principal diferença entre fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. Além do mais, quando você investe em um fundo imobiliário, você está investindo em imóvel. Quando você investe em uma empresa pagadora de dividendos, você está investindo em um negócio. São classes de ativos completamente diferentes. Então, a tendência é uma empresa crescer muito mais, até porque pode reinvestir dentro dela, pode reinvestir para o crescimento, e um fundo imobiliário não. Fundo imobiliário é feito para distribuir renda, 95% do lucro.
deve ser distribuído. Aqui são os proventos que eu recebi na minha carteira, tá? Desde agosto de 2019, né? A carteira que eu tenho para aposentadoria. Reparem como os proventos foram caindo todos os meses desde então, né? Vai fazer aí 5 anos em julho que eu recebo dividendos de empresas e também de fundos imobiliários. Eu invisto nas duas classes de ativos, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui que a estabilidade, a recorrência de dividendos em fundos imobiliários é muito maior do que em ações. Então, aqui eu tenho o crescimento dos meus dividendos durante todo esse tempo. Eu recebi R$ 41.833,14 de todos os meus ativos, tanto ações quanto fundos imobiliários, e $67,95 dos meus investimentos no exterior. Reparem que todo mês eu recebi e que esse rendimento foi crescendo, tá? Então, se você mudar aqui, ó, tipo de ativo, fundos imobiliários, repare a estabilidade. Não teve um só mês que eu fiquei sem receber. Comecei a receber R$ 10,21 em agosto de 2019 e aí depois foi crescendo cada mês um pouquinho, né? Até chegar aqui no mês passado, R$ 2.306,50 e o máximo que eu recebi só em fundos imobiliários, R$ 2.367,52. Esse mês ainda não está fechado, por isso que está mais baixo aqui, mas o previsto é R$ 2.525,71, tá? Então, isso aqui é fundo imobiliário. Repare a estabilidade. Isso significa que eu posso reinvestir todos os meses, que essa renda de fundos imobiliários, ela vai oxigenar a minha carteira. Eu, pelo menos, tenho esses R$ 2.500, R$ 2.400, dependendo do mês, R$ 2.300, para reinvestimento, para crescer o meu patrimônio, para crescer a minha renda passiva. E isso me dá uma tranquilidade, uma estabilidade muito grande. Agora, repare a diferença em ações, né? Como eu falei, eu também invisto em ações e acredito sim que cada classe de ativo tem a sua vantagem. Agora, para recorrência, estabilidade, tá? Não tem nada como fundo imobiliário. Repare como tem mês que eu não recebo quase nada. Eu tenho alguns bancos na carteira que me pagam uma merreca mensal, né? Então, querendo ou não, eu recebo todo mês, mas tem mês que eu recebo R$ 570, tem mês que eu recebo 450, tem mês que eu recebo R$ 21, tem mês que eu recebo R$ 4, tem mês que eu recebo 60 centavos, tá? Então você não tem aquele crescimento linear e a estabilidade da renda passiva mensal. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de fundos imobiliários que pagam dividendos há muito tempo. E eu quero mostrar como exemplo esses fundos para vocês verem a estabilidade, a recorrência, a tranquilidade que um fundo imobiliário dá aos cotistas. Esse exemplo é um dos mais antigos que nós temos, tá? O FLMA, Continental Square Faria Lima, é um fundo de lajes corporativas, teve seu IPO em 2000, né? Então tem 24 anos do seu IPO e ele paga dividendos, pessoal, desde julho de 2004. Ou seja, daqui a 2 meses a gente vai ter 20 anos ininterruptos, sem falha, de dividendos. Lógico, tem mês que pagou mais, tem mês que pagou menos, tem mês que deu pancada, tem mês que pagou quase nada, mas desde julho de 2004, e aqui não é recomendação, eu nunca nem estudei esse fundo, tá? Só peguei pelo histórico, que é mais longo, a gente vê a tranquilidade, a gente vê a renda passiva caindo todos os meses, independente do que esteja acontecendo, independente da economia, independente de crise sanitária, né? Lógico, você tem a diminuição, e ele inclusive tem hotel, se eu não me engano, tá? Da renda nesse período, mas fato é, você tem uma estabilidade, uma recorrência que dá uma tranquilidade muito grande para os cotistas. Aqui eu trouxe um que é muito conhecido de todos vocês, HGLG11, CSHG Logística, fundo de logística, um dos mais conhecidos, né? O nosso maior fundo de logística da Bolsa, fez o IPO em 2010, né, 14 anos atrás, e paga dividendos desde 2011, janeiro de 2011. Então a gente tem aí 13 anos de pagamentos ininterruptos de dividendos. E como ele é logística, a gente tem uma estabilidade muito grande no pagamento. Lógico, teve mês que pagou menos aqui, ó, logo no comecinho, em fevereiro de 2011, pagou 26 centavos. Aqui em outubro de 2020, pagou 60 centavos, mas também já pagou 3,64, já pagou 2,63. Mas o fato é
todo mês a renda chega. Aqui eu trouxe também um exemplo do FIB, Fundo Industrial, né, que tem o Perini Business Park. Ele é um monoativo. Repare que ele paga dividendos também de forma ininterrupta desde janeiro de 2012. A gente tem aí 12 anos de pagamento de renda. Todo mês os cotistas recebem essa renda na conta deles. E eu trouxe também o fundo imobiliário de shopping multi, mais antigo que nós temos no nosso mercado, o HGBS 11. Ele fez seu IPO em 2007. Repare que ele paga dividendos desde fevereiro de 2007. 17 anos pagando dividendos todos os meses, mesmo com a crise sanitária acontecendo. Lógico, caiu bastante, ó, a renda, ele chegou a pagar 25 centavos por cota, mas o fundo nunca deixou de pagar dividendos. Aqui eu trouxe o exemplo do XPML, ele foi o único fundo multi desses maiores que nós conhecemos, né, dos 5 maiores, que deixou de pagar rendimento no meio ali da crise sanitária, tá? Repare que ele pagou dividendos até fevereiro de 2020, 50 centavos, e depois voltou a pagar em junho de 2020. Então, ele ficou ali março, abril e maio, 3 meses sem pagar dividendos, tá? Por que ele pode fazer isso? Eu mostrei para vocês, porque a lei obriga que ele pague os lucros semestralmente. Então, 1, 2, 3, 4 meses, 4, 5 meses, ele pode ficar sem pagar, se ele quiser, tá? Mas todo final de semestre ele tem que distribuir os lucros, 95% dos lucros. Então pode acontecer sim uma retenção, mas por pouco tempo. E no caso dos nossos fundos de shopping, só o XPML deixou de pagar renda para os cotistas. Se você tem dúvida se vai investir em ações pagadoras de dividendos ou fundos imobiliários, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. A verdade é que empresas são negócios. A tendência é que elas rentabilizem melhor o seu dinheiro, é que o valor que você investiu cresça muito no longo prazo. Agora, para recebimento de renda passiva mensal, recorrência e estabilidade, não há nada melhor do que os fundos de investimento imobiliário. Afinal de contas, você está ganhando aluguel todo mês dos seus inquilinos. Você está investindo em imóvel, que é o ativo mais sólido que nós temos no mundo. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.